Vamos lá, meus irmãos. Evangelho de João, capítulo de número 14, versos de 1 a 6. Eu peço a sua gentileza que possa abrir a sua Bíblia lá. Vamos lá. João 14, versos de 1 a 6. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais também vós. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos orar. Nós queremos, Senhor Deus, em sua presença esta noite, render graças por sua bondade, render graças pela esperança que nós temos em Jesus. Agradecido por essa igreja, pelos irmãos, pelo carinho, pelo apoio que nós temos tido uns pelos outros, por sabermos que o Senhor é perfeito naquilo que fazes e pelo consolo do Espírito Santo na vida de todos aqueles que estão sofrendo nesse dia. Eu lhe peço, Senhor Deus, através da sua palavra, dê maturidade a nós como povo de Deus, povo do Senhor, mas também console e conforte o coração da nossa irmã Deise, das suas meninas e dos familiares do irmão Oséias. Nós rendemos graças ao Senhor pela oportunidade e lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, assim como eu lhes disse hoje pela manhã, em todas as coisas que nós como igreja passamos, é importante nós, de alguma forma, procurarmos nos lembrar que não só Deus, dentro do seu plano perfeito, Ele ensina lições importantes para cada um de nós. Mas como povo de Deus, como igreja, nós somos um só corpo. E se um sofre, todos sofrem. Deixa eu colocar o celular no silencioso, porque eu mesmo não fiz a lição de casa, eu esqueci aqui. Pronto. Então, meus irmãos queridos, vimos hoje de manhã o que Paulo disse aos romanos, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e nós devemos chorar com os que choram. Nós devemos apoiar em todas as coisas uns aos outros, porque nós somos um corpo. Eu lhes expliquei que nesses últimos 5 anos, Deus tem permitido algumas partidas de pessoas queridas em nosso meio, começando pela irmã Luciana, e não desmerecendo aqueles que foram antes, mas nesses últimos 5 anos nós tivemos a irmã Luciana, tivemos a irmã Gessi, irmão Paulo Barbosa, pastor Roger, irmã Sharon, e recentemente nós tivemos a partida do nosso irmão Oséias. Então, meus irmãos, assim como eu lhes falei, ontem quando estava orando ao Senhor, eu perguntei ao Senhor Deus, o que eu posso pregar que seja a palavra do Senhor aos nossos corações, porque não só nós precisamos estar ao lado de quem sofre, mas também nós precisamos aprender certas lições como povo de Deus. Hoje de manhã nós falamos sobre a importância da teologia do abraço, de nós estarmos ao lado uns dos outros. Hoje à noite, meus irmãos, nós vamos falar sobre o terremoto das perguntas sem resposta. Assim como falamos, meus irmãos, a morte ela chega de uma maneira abrupta. É algo que nós não esperamos. Nós somos pegos de surpresa, mesmo em situações onde vemos que a pessoa, por vezes, pode estar acamada, pode estar doente, mas em momento nenhum nós estamos preparados para receber uma notícia que haverá separação de quem nós amamos. Então, ela pode abalar as nossas estruturas, aquilo que nós achávamos que seria estável nas nossas vidas, como nossos planos, nossas convicções e até mesmo a nossa fé.
Então, meus irmãos, assim como um terremoto que destrói todas as coisas, e eu estou ciente daquilo que aconteceu ali na Ásia, e não fazendo, não dando exemplo daquilo que ocorreu, mas verdadeiramente, quando certas situações ocorrem nas nossas vidas, há esse abalo em nossos corações, em nossas vidas. Então, por vezes, nós temos perguntas como: por que agora? Ou por que tal pessoa? Ou então, aonde que Deus estava? Eu disse hoje pela manhã para vocês, eu não tinha comentado com a irmã Deise, mas a Esther ontem perguntou para mim, ontem à noite: papai, por que Deus levou o tio Oséias e não o Senhor? Eu gostaria que o Oséias tivesse ficado, e eu gostaria de ter ido, mas não é o plano de Deus. A gente não tem resposta para essas coisas. Então, meus irmãos, esse tipo de pergunta ecoa nos nossos corações. São situações que abalam as nossas vidas, mexem com as nossas estruturas. Mas é importante destacar que no texto que nós lemos, dando o contexto a todos vocês, Jesus estava conversando com os seus discípulos na noite anterior que ele seria crucificado. Então, Jesus, ele olhou nos olhos dos seus discípulos e ele disse no verso de número 1, você vai me acompanhar, e ele disse: não se turbe o vosso coração. Talvez seja fácil para o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, mas ele sabe que ele estava dizendo para homens falhos, para homens pecadores. Então, meus irmãos, assim como os discípulos, eles tinham muitas dúvidas, nós também temos muitas dúvidas. E nem sempre nós teremos as respostas, mas o que ele disse aos seus discípulos, que é muito válido a nós, é que nós não devemos turbar os nossos corações. Por quê? O texto nos responde isso, ele tem um motivo. Ele nos prometeu um lugar, ele garantiu que há esperança além da morte, e ele nos chamou a confiar nele como o caminho. Então, às vezes, nós não temos todas as respostas para todas as perguntas. Mas a palavra de Deus, ela acalenta os nossos corações com certas certezas, que assim, conversando há pouco com a irmã Vani, a nossa esperança é de um breve reencontro. E não que nunca mais nós veremos os nossos queridos. Então, meus irmãos, eu quero, através desse texto, caminhar por 4 perguntas que o luto nos traz e como nós podemos crer nas promessas de Deus para acalentar os nossos corações. A primeira pergunta que eu gostaria de responder, segundo o texto, é a seguinte: Deus não poderia ter impedido isso? Veja comigo, João capítulo 11, verso 21. Algumas coisas nós já falamos recentemente, mas é sempre importante nós lembrarmos. Porque quando Marta perdeu seu irmão Lázaro, ela questionou Jesus dizendo: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu tenho plena convicção que todos nós oramos, intercedemos em oração por cada um desses irmãos que nós listamos. Nesse período, nesses 17 anos que eu estou aqui, eu talvez não quero ser leviano de esquecer alguém, mas algumas pessoas me vêm à mente, como a irmã Terezinha ou até mesmo a irmã Nolé, que não era propriamente da nossa igreja, mas era parte da nossa família da fé. E nós oramos muito por essas pessoas, nos dedicamos a orar. Mas, no entanto, meus irmãos, o fato dessas pessoas não estarem mais conosco não é por falta de oração. Assim como nós fizemos e estamos terminando a nossa semana de oração, nós nos dedicamos a orar como povo de Deus, como igreja, oramos às madrugadas, oramos durante o dia, nas oportunidades que nós tínhamos. E, no entanto, meus irmãos, às vezes nós questionamos a Deus: por que será que
Deus não mudou o quadro? Por que será que Deus não permitiu que houvesse a cura, como tantas outras pessoas já foram curadas? A grande situação, meus irmãos, é que esse é um sentimento humano, legítimo dos nossos corações. Não é um questionamento irracional, não é uma rebeldia contra Deus, mas nós somos humanos. Nós gostaríamos de talvez que Deus pudesse nos dizer o porquê que Ele permite certas tristezas, certos sofrimentos nas nossas vidas. Mas interessante, meus irmãos, que a resposta de Jesus a Marta não foi um simples sim ou não. Olha o verso 25. Alguém leia para nós. João 11, 25. Então, meus irmãos, Jesus ele não respondeu para Marta que não haveria mais dor. Ele não respondeu que aquelas situações seriam para a glória de Deus. Mas ele fez com que ela olhasse por outra perspectiva. Ele deixou claro que ele, Jesus, era a ressurreição e a vida. Então, ela dizendo para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ele disse para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a lição que Jesus ele estava ensinando é que a vida não se encerra aqui. Haverá um dia onde todos os nossos queridos, eles nos encontrarão. Nós teremos a oportunidade de abraçá-los, nós teremos a oportunidade de revê-los, porque a esperança do cristão não se limita a essa vida. A vida cristã não é uma vida ausente de dores, não é uma vida ausente de sofrimentos. Quando nós estávamos estudando sobre o sofrimento, eu estava falando a vocês que no meu TCC, eu comecei a fazer ele quando nós estávamos ali passando por aquela questão com a irmã Luciana, e mal eu sabia que aquilo seria tão importante e impactante para nós como igreja. E não é garantia que o querido irmão Oséias seja o último, porque nós não sabemos qual é o plano de Deus. Nós ansiamos pela volta de Jesus para nos levar e nos encontrar nos ares, mas enquanto isso não acontece, nós passaremos pela morte. Nós teremos a dor da separação física, mas nós precisamos crer. Então Jesus, ele nos chama a confiar nele, mesmo quando nós não entendemos. Não se turbe o vosso coração. Então, nem sempre nós teremos todas as respostas. Mas o que nós temos é o privilégio de confiar em Deus e nos seus propósitos. Confiar que Ele tem um propósito maior. Estava conversando com a Deise um tempo atrás, e nós temos um programa em comum que nós gostamos, chamado Febre do Ouro. E esse é um programa que as pessoas extraem o ouro da terra. E quando você vê o ouro, ele é como se fosse um farelo. Só que para ele se transformar em algo bonito, e eu não vou exemplificar minha aliança, porque isso daqui é só para gringo ver, mas para se transformar numa joia, ele precisa passar pelo calor. Então, quando é passado pelo fogo, há a purificação do metal. E Paulo, meus irmãos, ele vai exemplificar a vida cristã como também passando pelo fogo. E as nossas obras diante de Deus, quando feitas pela fé, elas se transformarão em galardões. Só que nós não temos ideia daquilo que nos espera. Interessante que se nós tivéssemos ideia das coisas que haveriam de acontecer, nós nos prepararíamos, não é verdade? Mas qual a graça de confiar em Deus? Qual a graça de talvez ver os seus propósitos? Então, se nós cremos em Deus pela fé, nós precisamos crer que também nos nossos momentos de maior tristeza, o Senhor tem um privilégio nas nossas vidas. João capítulo 9, versos de 1 a 3.
João capítulo 9, versos de 1 a 3. Alguém leia para nós, por gentileza. Passando Jesus viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos. Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Então, mais uma vez, meus irmãos, Jesus, ele não respondeu aquela pergunta na essência. Ele simplesmente respondeu que Deus não vai evitar as nossas dores, mas que as coisas elas ocorrerão para a glória de Deus, segundo o seu propósito. E a morte é uma das coisas que nós também não entendemos. Muitos de nós nos perguntamos, um rapaz tão jovem, com uma vida inteira pela frente, mas é Deus quem sabe dos seus propósitos. É Deus quem sabe dos seus planos. A gente não quer ser simplista nas explicações, mas pela fé nós devemos crer. E como igreja nós temos uma responsabilidade, não só de crer, mas de estar ao lado, de caminhar juntos, de estar juntos daqueles que estão enlutados. Uma segunda pergunta é: ele sofreu demais? 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Outra pessoa vai para 2 Coríntios 5, 8. Na verdade, Paulo Carvalho, vai lá você para 5, 8. 2 Coríntios 5, 8. Eu lerei 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 e 14. Aqui em 1 Tessalonicenses nós estamos falando sobre a esperança da volta de Jesus. E note, meus irmãos queridos, como o apóstolo Paulo, ele vai tratar sobre as questões da separação que nós temos em Cristo. Não queremos, irmãos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. A palavra dormir aqui tem o significado de morrer. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, aqueles que não estão hoje em nosso meio, eles não estão mortos. Eles estão mais vivos do que nunca. Eles estão na presença de Jesus. Eles estão contemplando a face do Salvador que tanto amaram enquanto aqui estavam. Então a morte não é fechar os olhos e tudo acabou. É o início de uma vida que não mais terá fim. Paulo, lê para nós 2 Coríntios 5, 8. Então a esperança do cristão é deixar este corpo para estar com o Senhor. E aí, meus irmãos, é impossível nós não lembrarmos de Apocalipse 21, 4, que vai dizer que lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então a nossa esperança, meus irmãos, é que a nossa vida não se limita a hoje, ao agora. E mesmo que as respostas elas não venham a nós, nós cremos que há uma nova vida em Jesus. O Senhor disse em João 14, 2 e 3, que haverá um lugar que Ele nos preparou. Ele fala, e eu posso ler, você pode me acompanhar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou, estejais vós também.
Eu não sei, meus irmãos, mas se eu pudesse pedir alguma coisa a Jesus, eu gostaria que tivesse um bairro só da nossa igreja. Que a gente pudesse ser vizinho um do outro. E aí vocês vão ter que aturar a gente aí, aturar uns aos outros pelo resto da vida. Mas a promessa de Jesus, meus irmãos, não é que nós não sentiremos dor, mas é que Ele preparou um lugar para todos nós. E este lugar é ausente de qualquer sofrimento. Então todo o sofrimento que nós vimos os nossos queridos passar, eles já não estão experimentando hoje. Nós é quem sentimos a dor da separação. O sofrimento é temporário, mas a paz que vem de Deus, ela é eterna. É a fé e a crença que nós devemos ter. 2 Pedro 5,10, e novamente eu lerei. Deixa eu abrir aqui. 2 Pedro capítulo 5, verso 10. É uma nova revelação, né? 1 Pedro. Anotei errado aqui. 5:10. Pode ler. E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Sabe que interessante, meus irmãos? O que o apóstolo Pedro está dizendo é que os nossos irmãos que sofreram, eles tiveram um prazo no seu sofrimento, eles não sofrem eternamente. Pelo contrário, a paz e a alegria que eles experimentaram ao ver Jesus é incomparável. O apóstolo Paulo fala que é incomparavelmente melhor estar com Jesus. E nós não sabemos, porque ainda nós não chegamos lá. Mas quando o nosso coração talvez nos trair ou nos apegar a questões que não têm tanta importância, é importante nós lembrarmos que a vida por vir é uma vida de satisfação. Aqueles que estão lá, dificilmente eles gostariam de voltar, porque eles estão na presença de Jesus. A terceira pergunta que eu quero responder é sobre a angústia prática. Nós falamos sobre Deus não poderia ter impedido isso para a sua glória. Deus sabe aquilo que Ele faz. Ele sofreu demais. A questão não é o sofrimento, mas a vida por vir. A terceira pergunta, e aqueles que ficaram? Como que nós podemos responder isso? Salmo 68, 5. Alguém leia para nós, por gentileza. Salmo 68, verso de número 5. Eu posso ler, meus irmãos, estou aberto aqui. Aqui está falando sobre Deus, Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Então quem é que cuida dessas pessoas, meus irmãos? Em outra versão vai dizer que Ele é o Pai dos órfãos e defensor das viúvas. Então, antes do nosso amparo, Deus é o sustentador daqueles que estão enlutados. Hoje de manhã nós não falamos que Deus sustentou o nosso irmão até o momento que ele fechou os olhos desse mundo. O mesmo Deus que sustentou, Ele continuará sustentando a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, a sua igreja. É o mesmo Deus que há de nos sustentar. Ele nos diz, meus irmãos, Jesus fala que Ele é o caminho, então Ele continua guiando as nossas vidas, mesmo quando nós sentimos o vazio da perda. E há as promessas do Senhor. João 14, 18, Jesus vai dizer o seguinte: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então nós não estamos sozinhos e desamparados, o Senhor é conosco.
Também o apóstolo Paulo disse aos coríntios, em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E também, meus irmãos, Salmo 91:11, que vai dizer, porque aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Sim, é uma profecia sobre Jesus, mas também é uma promessa para todos nós, que também nós estamos sendo guardados e guiados pelos anjos de Deus. Então, meus irmãos, nós não estamos só. Os enlutados não estão só. O que nós falamos hoje de manhã é a nossa responsabilidade como igreja. Não é simplesmente abraçar os nossos irmãos e dizer, vida que segue. É estar presentes. É dizer no que nós podemos te ajudar. Não só hoje, não essa semana, mas em todos os momentos que houver necessidade. É isso que esses irmãos precisam sentir, não só por ela, não só pelas suas meninas, mas por todos aqueles que estão à volta que não conhecem Jesus. Eles precisam ver em nós que aquilo que nós falamos o ano passado, que é a maior verdade nas nossas vidas, que nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, acolher aqueles que estão em necessidade é uma manifestação do amor de Deus em nós. Talvez a irmã Deise vai ficar cansada do nosso abraço, mas é importante que também nós manifestemos o nosso amor, o nosso empenho, o nosso carinho, na prestatividade que daqui para frente nós precisaremos ter. De perguntar sempre se há alguma necessidade, e aí, irmã Deise, vai ter que falar se tem necessidade. Eu já briguei com alguns de vocês. Às vezes as pessoas têm certa necessidade e ficam com vergonha de falar. Nós somos irmãos em Cristo. Não é não, irmão Ayrton? Irmão Ayrton é uma das pessoas que eu sei que sempre posso contar. Atrapalha bastante a vida dele. Mas é bom quando a gente tem essa necessidade. Quando eu estava passando por dificuldades aqui de saúde, de madrugada aí liguei para o Paulo Carvalho, liguei para o Ayrton, e foram os meus motoristas, né? Esse tipo de prestatividade que nós esperamos dos nossos irmãos. Esse apoio. Da mesma maneira que nós temos auxiliado os nossos irmãos que tiveram as perdas materiais no ano passado, também devemos ser presentes na vida daqueles que estão passando pelo luto. Então, meus irmãos, os que ficam estão sendo sustentados também por Deus e pelo seu povo. E, finalmente, uma outra pergunta dentro desse terremoto de perguntas sem respostas. O que nós podemos aprender com isso? Como igreja, talvez é a pergunta que mais é importante para todos nós. Note comigo o Salmo 90, verso 12. A morte, meus irmãos, ainda que trágica, é uma grande professora. O Salmo 90, 12 vai dizer, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. A morte nos ensina a lidar com a nossa fragilidade. A gente sabe, meus irmãos, que a morte testa a nossa fé. Isso sem sombra de dúvidas. Mas Jó, vendo todos os seus filhos, todos os seus bens, todas as suas coisas, que foram por água abaixo, só sobrou quem? A esposa. Carne de pescoço, mas só sobrou a esposa. O que Jó disse? Veja, Jó 13:15. Aguardarei vocês chegarem lá e eu lerei. Jó capítulo 13, verso 15. Eis que me matará, já não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. Em uma outra versão,
vai dizer o seguinte: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ele tinha perdido tudo aos olhos humanos, mas ele não perdeu algo que ninguém poderia tirar dele: a sua fé. Ele teve questionamentos? Muitos. Muitas vezes ele questionou a Deus o motivo, mas ele não o fez com rebeldia, por isso que nós dizemos que Jó não pecou. Posteriormente, Deus providenciou tudo em dobro. Não é a promessa de Deus que nós receberemos tudo em dobro daquilo que nós perdemos. Lembrei agora que tivemos também a mãe da Vicky, que há quanto tempo sua mãe faleceu? 2 anos? 3, não é? Então também dentro dessas pessoas do nosso cotidiano. Então notem, meus irmãos, vários de nós passamos por situações difíceis. Se você conversa com a dona Vania, Simone, com a Vicky, com o João, se você conversa com essas pessoas que tiveram o luto recente, não é você esquecer, porque nunca nós esquecemos. Mas é você confiar no propósito de Deus, que essas pessoas estão diante do Senhor, contemplando a face de Cristo. Até a Esther disse assim: papai, será que o Samuel vai conhecer o tio Oséias? Espero que sim. Espero que o tio Oséias não fale mal de mim para o meu sobrinho. Mas a esperança que nós temos em Cristo, meus irmãos, é isso que move os corações de cada um de nós. Então, o que nós podemos aprender com isso? Jesus, ele foi preparar lugar a cada um de nós, e ele é o nosso caminho. Eu não sei se o irmão Salomão ou a irmã Nuzete tem aí tem só um slide, não sei se passar aí. Se não passar, se o irmão pode dar só um toquinho lá, por favor. Porque tem uma pergunta, não precisa correr, não, irmão Salomão, a gente tem paciência aqui. Tem uma pergunta que eu acho que todos nós precisamos responder. E isso vai, talvez, ser a diferença nas nossas vidas do que nós podemos aprender com a morte dos nossos queridos. Então, o irmão Salomão vai colocar para nós ali: se eu partisse hoje, o que eu deixaria como legado? Já pararam para pensar, meus irmãos? Nós olhamos para a vida dos nossos irmãos que partiram. Irmão Oséias não era perfeito. Irmão Paulo Barbosa não era perfeito. Meu sobrinho Samuel não era perfeito. Mas eram pessoas que, dentro das suas imperfeições, nós vimos o testemunho de Jesus. Nós pudemos ver Cristo na vida desses irmãos. Eu não sei, meus irmãos, quais as lições que Deus quer ensinar para cada um de nós. Mas nós precisamos pensar no legado que nós deixaremos para as pessoas que nos conhecem. E aí, meus queridos, é uma lição que cada um tem que responder diante de Deus. Conheço o caso de algumas pessoas que tinham uma briga ferrenha entre si, enquanto o familiar era vivo. E quando ocorreu daquela pessoa, daquela senhora falecer, eles entenderam que perderam muito tempo longe de si. Perderam tempo com bobeiras. Não aproveitaram o tempo juntos da sua mãe, frente ao caixão dela. Eles se perdoaram e dali para frente procuraram seguir uma vida de respeito mútuo. Seria tão bom se todos nós tivéssemos o privilégio de perdoar uns aos outros, de aproveitar o tempo que nós ainda temos, porque nós nunca sabemos qual é o dia de amanhã. Às vezes nós vivemos a nossa vida com mágoa em nosso coração por coisas que um simples perdão ele poderia resolver. Então, meus irmãos, repito, não sei qual a lição que nós podemos aprender. Tem várias. Mas pense no seu legado para as próximas gerações. Então, pense no impacto que a sua vida tem
e ore por sabedoria para que você possa viver com propósito. Para nós concluirmos essa noite. Eu falei sobre algumas perguntas sobre a morte e o sofrimento que ficam sem respostas aqui na terra. Mas Jesus não nos deu explicações completas. Ele nos deu a si mesmo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, não é só para a irmã Deise, não é só para a irmã Tamires, é para todos nós. Nós temos que nos apegar em Jesus. Nós temos que nos apegar nas suas promessas. Hoje nós choramos com essa família preciosa. Amanhã nós choraremos com outros. Porque a vida é assim. A esperança que nós temos em Jesus não se limita a essa vida. Então vamos